Agora, a grande dúvida, caros senhores. Pablo Ezequiel Verratti. E aí? Quem é que joga? Verratti, DVD. O time jogou bem ontem, o time jogou bem contra o Bahia, Verratti não esteve em campo, mas o Vasco jogou muito contra o São Paulo com o Verratti em campo. E aí, caros amigos, já Faísca, essa pipinosa, agradecendo a 9.690. Vamos bater 10 mil aí, rapaziada, aparelhos conectados, 6.800 likes. E aí, meu querido Jean, Verratti, volta ou não volta? Eu vou dar uma opinião, eu acho que ele volta quarta-feira. Eu acho que o Diniz volta com ele, não é nenhum absurdo, não é. Eu não voltaria. Eu acho que um time que tem uma atuação daquela de ontem, potencializou Nuno jogando por dentro, Coutinho jogando por dentro, David pisando na área, Ryan pisando. Pô, cara, foi bonito de ver o que aconteceu ontem. Aí você interromper isso para a volta dele, mas eu também entendo que não é uma situação fácil para o treinador. Você retirar o cara que é responsável por 50% de gols, você tirar o cara que é o capitão da equipe, você fazer isso não é uma equação fácil de resolver. E tem mais um. Isso não quer dizer que ele não vai chegar lá quarta-feira, sair jogando e meter uma bucha, que ele faz gol também, entendeu? Ele vem fazendo gols. Não é uma equação fácil. Eu acho que ele vai jogar, mas eu não ia interromper o que eu vi ontem. Sérgio, e você? Volta Verratti ou Verratti banco? Eu assino o que o Jean falou. Eu acho que ele vai voltar como titular, mas eu também não votaria. Também manteria o mesmo time, até porque o Diniz, o que ele mais tem é argumento. Falar de o Verratti, tudo bem, você é meu artilheiro, meu capitão, mas, cara, olha o que aconteceu. Não dá para não levar isso em consideração. Mas tem um detalhe também. Como o próprio Diniz falou, no jogo do Grêmio, a quantidade que o Vasco vem criando nos outros jogos, no próprio jogo do Grêmio, o Verratti estava em campo, o Vasco produziu pra caramba e o próprio Verratti poderia ter feito 3 gols. E aí? O Vasco poderia ter feito 4, 5-0 com 3 gols do Verratti. Então, assim, pelo jogo de ontem, eu não acho que ele encaixaria. Mas o Vasco também teve jogos em que o Vasco produziu muito, não fez os gols e que se tivesse feito, o Verratti poderia sair como um dos heróis. Então, o importante é ganhar as opções. O Vasco ter a possibilidade de jogar de mais de uma forma. É isso, né, Cerdeira? Pelo menos é o que eu penso. Ganhou-se mais uma maneira de se jogar, né? Sem um centroavante fixo e, por coincidência, me parece que potencializa muito o meio, porque contra o Bahia, sem um centroavante, o Paê foi o maior em campo. Ontem, sem o centroavante, dá pra gente pontuar, porque o Verratti é um tarado, ele jogou tudo, ele só não joga quando é suspenso, o que é raro também. O Coutinho foi o melhor jogador do Vasco. Quer dizer, os meias adoram times que não têm tanta referência, ou pelo menos esses meias mais recentes, né, CD? É uma situação boa por um lado, né? Justamente por isso o Vasco encontrou agora opções, e a gente até já tinha falado sobre isso, né? Quando o David voltar, vai ter opções e tal. Quer dizer, então foi uma opção que o David voltou bem, né? Claudicou um pouco em alguns jogos e tal, mas recuperando a forma. Agora, eu vejo assim, o futebol é muito momento. Eu sou defensor ferrenho do Verratti, cara, pelos números dele, e não são números assim, não, porque o Verratti, em 2022, ele fez... Não, são números desse ano, né, que ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele foi artilheiro do Carioca, o ano passado ele foi artilheiro da Copa do Brasil, são números recentes. Não é aquela coisa de estatística, não. É estatística recente. Então, eu sou muito a favor do Verratti. Agora, a vitória de ontem, e do jeito que foi, do jeito que o time se entrosou, que o time foi solidário um com o outro, e o placar que fez, uma coisa histórica, cara. Sabe, eu não mexeria nesse time. Eu não mexeria nesse time. Sabe, eu acho que o Diniz, ele vai ter que usar toda a sua força ali com o grupo, né? Porque administrar grupo não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Às vezes o técnico de um time que tem várias estrelas, aí muita gente fala assim, mas é fácil, né? Sai um jogador classe A, entra um outro A. Pô, queria ver se saísse um classe A e entrasse um classe C, pô. Mas apurar é fácil, ser técnico assim, mas tem esse lado, do lado técnico. Agora tem um lado de administrar pessoas. Então não é todo jogador que entende e aceita ficar no banco.
né? E nós temos vários exemplos aí, né? Vários exemplos que tem jogadores que se rebelam e acaba saindo do clube que não quer ficar no banco. Então é uma administração que não é muito fácil. Agora o Diniz tem o grupo na mão. Eu penso que a atuação de ontem, eu acho que convenceria qualquer jogador que não jogou a esperar a vez, cara, a esperar a oportunidade. E o jogo são 90 minutos, cara. Você pode não começar, mas você tem a grande chance de entrar no decorrer do jogo. Eu, por mim, eu manteria o time que conquistou essa vitória ontem e conversaria com o Verratti. Pô, o time ontem, o que o time fez, eu tenho que manter, cara. Eu não tenho como tirar. Eu vou tirar quem? Eu vou tirar o David. Porra, o David não foi aquele que fez aquele gol deu aquele chute improvável, acertar aquele gol improvável? Não foi ele que fez uma tabelinha lá, que deixou não sei quem na cara do gol? Cara, como é que eu vou tirar o cara? Entendeu? Eu acho que teria argumentos para ele pedir para o Verratti segurar um pouquinho para entrar depois. Eu, pelo menos, faria isso. Só lembrar que o Verratti fez um gol muito parecido com esse do David contra o Atlético Goianiense lá em Goiás. Não, jogadoraço. O Verratti é um baita de um jogador dentro da área. Ele é muito artilheiro. O problema que eu acho que a discussão nossa aqui é a questão da mobilidade do time, da movimentação e do toque. Eu vou dar um exemplo claro. O David ontem participou de 3 dos 6 gols do Vasco, se eu não estou equivocado. O primeiro, aquela bola que sai um pouquinho, ele participa 20%. Mas, por exemplo, o último gol, é ele quem arranca pela esquerda e toca para o Paulo Henrique abrir as pernas e o Tietchan fazer o gol. E o gol do Felipe Coutinho de cavadinha é um passe espetacular dele. Espetacular. Coutinho dá no Nuno, que dá no David e ele corre. O David... Será que o Verratti daria aquele passe? Mas, Flávio, tem um detalhe. Como é que vai tirar o David, né? Tem um detalhe, assim, o Diniz falou isso também na coletiva. O Vasco também mudou a sua estrutura, sua forma de jogar taticamente. Não foi simplesmente sair o Verratti e entrou o David fazendo a mesma função. Ele teve... Então, assim, se o Verratti está naquele jogo, não era o Verratti que estaria fazendo a função do David, porque ele não estaria naquele posicionamento. E o que não impede, na Europa é muito comum, a gente tem times que fazem isso, o Vasco ter 2 formas diferentes de jogar, uma em casa e uma fora, por exemplo. O Verratti ser titular nos jogos em casa, em que o Vasco vai ter uma forma de jogar, o adversário vem mais recuado, e fora de casa, contra um adversário com mais ímpeto de ataque, o Vasco tem uma outra forma, que não impede do Verratti ser substituído nos jogos em casa, nem dele entrar nos jogos fora. Mas eu acho que tudo que dá mais oportunidade, mais alternativa, mais opção ao treinador, eu acho válido. Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui, que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.